Que você vê sobre o que está acontecendo, como posso dizer, até as pessoas gostando, as pessoas Defendendo o Oruan, defendendo um monte de funkeiros por aí. E sobre a prisão dele também, o que você vê aí sobre o cenário? Cara, vamos lá. O crime organizado no Brasil, ele teve um crescimento exponencial nos últimos anos, né? Se expandiu tanto institucionalmente, que talvez seja o mais preocupante, né? Você tem os setores do crime organizado que trabalham justamente com a parte legal. Então você tem ali advogados, doutores, talvez até juízes, né? E você tem políticos também envolvidos nisso. E você tem agora o que é uma novidade, né? Uma novidade assim dos últimos, sei lá, é uma novidade recente, dos últimos 5 anos, vamos chamar assim, uma glamorização direta das facções criminosas. Porque o crime, ele sempre foi glamorizado de uma forma ou de outra na sociedade humana, né? Sempre teve. Só que agora as facções criminosas estão cruzando uma linha de fazer uma propaganda mesmo das próprias instituições sem nenhum tipo de filtro. Não existe nem mais o disfarce. É uma coisa direta. É o cara indo lá e falar: tenho orgulho de ser do Comando Vermelho. Seja você também. Porra, da hora, tamo junto aí, da hora ser do Comando Vermelho, da hora ser do PCC. Então, o Oruan, ele é o reflexo, talvez, máximo, né, dessa glamorização midiática do crime organizado. Que o crime organizado já era grande, que era organizado, todo mundo já sabia, que tinha a parte institucional, todo mundo já sabia, e talvez esteja maior do que jamais esteve no Brasil, mas a surpresa é justamente essa parte midiática tão direta que tem acontecido agora, e eu acho que a gente tem que comprar essa guerra, porque a guerra já existe. Né? É como se você ficasse negando uma briga que já estão fazendo com você. É como se eu estivesse te batendo e você fala: não, eu não tô brigando com ninguém. Não, você pode estar parado, mas tem uma pessoa te batendo. Então assuma a briga. Fala: não, então pelo menos eu vou me defender. Né? Então a gente tem batido muito forte nisso e de forma bem direta e sem disfarce, sabe? Não, vamos assumir a guerra. E uma outra coisa importante de dizer, talvez seja até mais importante do que dizer que a gente vai comprar a guerra, não adianta a gente apostar em tosquice, né? Essa guerra é uma guerra que tem que ser comprada e tem que ser batalhada de uma forma estratégica. Não adianta você fazer como hoje a gente tem, infelizmente, na oposição bolsonarista, uma série de caricaturas do que é o que a gente quer ser, né? Então ele não é o que a gente quer ser, ele é uma caricatura do que a gente quer ser, que no Brasil, como é composto, e eu falo isso sem nenhum pudor, de pessoas muito burras e com iniciativa, aqui a gente é um país de gente burra com iniciativa, essas pessoas apoiam figuras como Delegado Caveira, Sargento Farrur, e tantos outros que eles ficam caricatos. Né? Então o cara vai lá, ele tem um bigodão, ele fala: eu quero matar bandido! Tá, e nunca faz nada. Né? O Delegado Caveira tá lá sempre com a sua... O Delegado Caveira é um deputado federal, tá? Que tá sempre com óculos escuros, qualquer coisa que aparece ele tá lá. E na prática não faz nada, né? Então a gente tem que vir com um discurso sério de uma reforma estrutural na legislação penal, todas as reformas de longo prazo, sim, tem que falar de educação, tem que falar de reforma de previdência, acredite se quiser, previdência tem tudo a ver com criminalidade no Brasil, só que tem de haver também essa parte mais imediata, novamente, de forma séria e estratégica para que a gente dê um recado imediato. O crime não compensa no Brasil. Mas, Arthur, o que você acha que foi errado até agora feito nesse sentido? Porque eu lembro quando eu era criança, eu cresci em Fortaleza, né, lá no Ceará, e lá, assim, todo mundo sentia o mesmo problema, que era violência e tinha que esconder celular, e todo mundo tinha medo de andar na rua com um relógio Cássio, um negócio simples, o pessoal tava roubando. E geralmente o político que chegava com um discurso que não é novo, que é o discurso de bandido bom é bandido morto, era um cara que ganhava uma popularidade muito grande lá. E, pô, isso a gente tá falando de mais de 20 anos atrás. Por que a gente está chegando hoje, em 2025, conversando sobre isso como se fosse uma novidade? O que não foi feito até aqui? Cara, a resposta fácil pra isso, a resposta preguiçosa é: bandido tem que se fuder e pronto. Vamos aumentar a pena e vamos matar os caras. Essa é a resposta preguiçosa. Né? E realmente tem uma parte de verdade nisso. Realmente nós temos um problema estrutural de uma legislação penal e um código de processo penal que impedem que você resolva investigações, né, e prenda essas pessoas. Então nós temos um problema estrutural disso. Só que isso é parte do problema. A resposta correta, cara, ela é meio viajona. Eu vou fazer uma viagem aqui, mas como a gente está no podcast, tem tempo, a gente pode conversar muito sobre isso, porque isso não é uma resposta que se dá em 5 minutos. É uma construção para você entender. Vamos lá.
Quando você pega, por exemplo, Raízes do Brasil, né? É um livro do Sérgio Buarque de Holanda que ele denuncia um problema brasileiro dos primórdios do início da nossa civilidade aqui, né? Você vê que o Brasil ele tem diversos problemas particulares, até por conta de geografia, né? Nós somos um país verticalizado, com um clima completamente diferente da galera que veio aqui construir esse país, né? Nosso clima é diferente da Europa. Nós não temos um clima temperado, né? Com estações bem definidas. Nós somos um país que tem outro tipo de clima. Nós temos um país tropical, temos até clima, não é equatorial que chama, é equatoriano. Eu esqueci o nome agora, que é mais para cima. Um país verticalizado que pega diversas... então nós somos muito diferentes daquilo que os nossos construtores, né, tinham como tradicional. Então a galera chegou aqui e teve que construir uma coisa completamente nova. A partir disso, você criou a miscigenação não é uma palavra, mas uma sociedade tão heterogênea e tão peculiar e diferente que, no fundo, e isso está muito no Raízes do Brasil, a gente nunca conseguiu criar, de fato, uma identidade cultural. A gente nunca conseguiu criar, de fato, uma identidade nacional. Nós temos pequenas amostras, tipo, semana de 22 em São Paulo. Pô, legal, foi uma amostra grátis do que nós seríamos se nós tivéssemos identidade. Talvez o período do Brasil Império, pô, ali você tem ali uma amostra, só que a gente nunca construiu e reforçou isso ao longo de gerações. Por que isso tem a ver com crime, cara? Quando a gente não sabe o que a gente é, quando eu não sei o que eu sou, da onde eu vim e pra onde eu vou, pô, por que eu sou brasileiro? O que me faz ser brasileiro? Porra, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós me passaram tais valores que eu vou passar para as minhas próximas gerações. Quando eu olho no espelho, eu não sei o que eu sou, eu não consigo escolher direito quem vai me representar. Então, aqui no Brasil eu diria para você que a criminalidade é fruto de uma crise de representatividade, que é fruto de uma crise de identidade. Fico falando, parece um papo meio viajão, mas vocês vão entender aqui. Se a gente tem um país cheio de figuras exemplares e heróicas, que a gente não exalta, então, ao mesmo tempo que a gente fala assim, cara, nós temos que exaltar os bandeirantes, ao mesmo tempo que a gente tem que exaltar o Zumbi dos Palmares. A gente tem que exaltar a corte portuguesa, ao mesmo tempo que a gente tem que exaltar Tiradentes. Porque isso tudo faz parte de uma identidade nacional construída de homens que foram incrivelmente grandiosos, pensaram acima do seu tempo, que a gente não constrói essa identidade. Então a gente não cria esse senso de pertencimento. Se eu não tenho o senso de pertencimento, as minhas ambições elas são sempre imediatas. Então, pô, qual é a minha ambição para a próxima eleição? Estou dando um exemplo. A escola do meu filho não foi reformada. O cara tá me prometendo pintar a escola do meu filho. Pô, então eu vou votar nele para senador. A gente tem uma discrepância gigantesca entre o que a gente acha que a gente quer e quem diz nos representar. Então, quando a gente fala, pô, cara, faz 20, 30, 40, 50 anos que eu ouço o mesmo discurso e a gente não conserta. Não dá para te dar uma resposta preguiçosa. Ah, porque bandido aqui tem muita regalia. Tá, mas por que tem? Porque a real é o seguinte, porque a gente não sabe votar, velho. E por que a gente não sabe votar? Porque a gente não sabe quem a gente é. Então, eu vou dar um outro exemplo que não tem a ver com criminalidade. Este ano, passou no Congresso, passou na Câmara, passou no Senado e foi para sanção ao veto do Lula. Ele disse que vai vetar. Quer dizer, a nossa última esperança é o veto do Lula, cara. Né? Um projeto que aumenta o número de deputados. Se eu sair com você agora, se eu pegar um avião e falar, vamos viajar ao Brasil, do norte a sul, de leste a oeste, perguntando para as pessoas, o que você acha que tem que ser? Aumentar o número de deputados, sim ou não? Eu duvido que você consiga 1% das pessoas dizendo que sim. Você não consegue, velho. Você não consegue. Como é que esses caras aprovaram isso? Não teve manifestação, não teve discurso em rede, não teve discurso no plenário, não teve nada. Porque a gente nem liga. Então, se a gente não consegue cobrar o básico, imagina questões mais complexas. E aí a gente pode entrar numa segunda camada, que é o seguinte. Aqui no Brasil a gente teve sempre um discurso muito ideologizado de como tratar a contravenção, o crime. Né? Que é sempre, veja, isso aí se conserta com a educação e tal. Talvez por conta também do período militar que nós vivemos, né, há menos de 50 anos, quer dizer, na segunda metade do século XX, houve um trauma do seguinte, puta, a autoridade, cara, ela pode abusar e pode me ferrar. Então a gente tem sempre que entender o outro lado. E a gente exacerbou demais esse discurso. Então, por isso que os anos 90 foi aquela bagunça, né? Toda, muito. Os anos 90 foi um período do não debate político. Não existia debate político no Brasil. Né? Se eu falar PSDB e PT, tipo assim, cara, o PT fazia oposição, mas
não existia, cara, não existia, tá? Não existia contraponto, né? Mesmo por conta, mesmo o PT fazendo oposição forte, era um discurso que não pegava com força e o próprio PSDB também não se defendia da forma que deveria se defender. Então, nós tivemos um hiato de debate político no Brasil por conta, eu acho, aí a gente pode, né, buscar analistas sociais para isso, por conta, eu acho que do período da repressão e... democratização, que ótimo, temos nossos direitos garantidos, então vamos embora. E aí só ficou a política é tudo vagabunda, essa coisa meio genérica. Então, se a gente for fazer uma análise mais profunda do porquê que a gente chegou no nível de criminalidade que nós temos hoje, não dá para eu olhar e falar só do imediato. Porque nós temos a Constituição de 88 que é um pacto falido para pegar bandido. Ok, mas por que nós temos a Constituição? E por quê? E aí então a gente vai lá para trás e a gente tem que chegar lá na origem do Brasil, cara. Então assim, é um debate muito profundo que eu gosto muito desse debate e aí a gente pode escolher as fases do problema para conversar. E acho que esse ponto de a gente não ter uma identidade forte, ao mesmo tempo que a gente tem uma juventude que tá, na minha visão, perdida. Não tem referência daquilo Sim. que ela quer ser pro futuro. E aí os maiores ícones, hoje em dia, são esses funkeiros, que acabam divulgando o crime organizado, acaba fazendo com que normalizem e muitos busquem por isso também, Sim. né? Cara, eu vou dar um exemplo pra você. Eu tenho estudado muito a China, cara. Faz uns 3 anos que eu tenho estudado bastante, assim, como esses caras lidam, porque a gente sempre mede as coisas pela nossa régua, né? E os povos orientais, principalmente Índia, China, Rússia, eles são povos que eles não dão tanto valor ao que a gente considera fundamental, que é a tal da liberdade e a tal da escolha individual. Eles não têm muito esse negócio tipo, eu vou escolher por mim. Não. Eu tenho que escolher o que vai honrar minha família. E a minha família vai escolher o que vai honrar o meu país. É uma coisa muito mais ligada ao coletivo, não de uma forma comunista, mas de uma forma assim, eu penso muito mais no meu papel para esta sociedade do que no meu papel individual no mundo. Uhum. Esse tipo de coisa leva a que governos tenham mais poder de decisão sobre as escolhas individuais das pessoas. Você falou desse negócio da juventude perdida. E existe um dilema moral aqui, né? Porque lá na China, o governo ele controla o que você vai acessar. Então, se você é uma criança de 12 anos, você não vai ficar no TikTok 8 horas por dia vendo menina rebolando. Você não vai ver, cara. Uhum. Você vai entrar na rede que eles permitem, no horário que eles permitem, e você vai ver uma cota mínima de coisas que eles querem que você veja. Até o TikTok deles é diferente, né? O algoritmo como é que é a mesma empresa, um nome chinês lá. É a mesma empresa, mesmo logo. Não, é da ByteDance, mas é um nome tem um nome China tipo lá. Lui Luang, Lui Luong. E até o conteúdo que tá lá pra adolescente, criança é educativo, né? Então, aí onde eu ia chegar? Beleza, você olha aqui com os valores ocidentais, você fala, que absurdo, velho. Quer dizer que eu não posso ver uma menina rebolando de biquíni? Não, você não tem essa liberdade. Aí você chega lá e fala assim, junta aqui, pega 20 crianças, vai. 20 crianças aqui, chinesas. O que você quer ser quando crescer? Astronauta, historiador, matemático, engenheiro, advogado. Legal. Junta 20 crianças aqui no Brasil, o que você quer ser? MC, jogador de futebol. MC, funkeiro. MC, influenciador. É isso. Então, de novo, eu não estou propondo que a gente faça uma regulação de redes, né? Para que a gente tenha cota do que assistir, mas em termos de... Você entende que em termos de imaginação de sociedade, em termos de imaginação de identidade de povo que você vai ser, os caras estão na nossa frente, né? Nós estamos perdidos em relação a isso, né? E eles estão explorando essa nossa perdição. Aqui meu irmão... Uhum. Taca ali TikTok nesses ocidentais. Uhum. Então, eu acho que a gente tem um problema. Por isso que eu tô falando, cara. A criminalidade, quando você deriva pra um moleque de 12 anos, que você pergunta pra ele, o que você quer ser? Eu quero ser MC. E qual música que você curte? É uma música exaltando um bandido? Esse cara não tem a menor ideia do que é a história do país dele, de quem foi o avô dele, de que o avô dele construiu, de quais são os valores que ele vai passar pro filho. Então, nós temos um problema complexo aqui no Brasil, que não dá pra vir aqui com um discurso raso, de só aumentar a pena. Não é isso. Mas a gente precisa chamar atenção e a atenção tem que ser chamada no sentido, prendeu, matou. Porra, que história é essa, prendeu, matou? Então vem cá que eu vou te contar. Aí você conta tudo isso, entendeu? Mas no curto prazo você vê que realmente é pena. Eu acho que no curto prazo nós precisamos sim de uma reforma no Código de Processo Penal. No Código Penal. São duas coisas diferentes. Nós temos que reformar o Código Penal e o Código de Processo Penal. Porque, eu vou te dizer, aqui no Brasil, cara, pode perguntar para qualquer advogado criminalista. Você liga para um advogado criminalista e pergunte isso.
A esmagadora maioria dos processos penais no Brasil, eles se discutem questões processuais e não questões de mérito. Então eu te matei, beleza, matei, mano, tem câmera. Todo mundo viu, eu te saquei uma arma e te matei ao vivo. Tá, a câmera de que marca? Essa marca tem problemas de confiabilidade? Tá, o vídeo foi obtido através de qual polícia? A polícia que buscou o vídeo tinha legitimidade para buscar? Tá, quem me processou? Podia me processar nessa data? Aí você começa, cara, a ter um monte de subterfúgios criminais, processuais, para você não discutir o mérito. E aí você vai enrolando até para escrever o crime, ou até a pressão popular se acabar, e você vai. Os crimes no Brasil são discutidos através de questões processuais, não de questões materiais. Então a gente precisa fazer uma reforma no Código de Processo Penal, além de fazer uma reforma no Código Penal. E aí a gente precisa de uma outra questão aqui. Eu acho que nós temos um problema que é estrutural mesmo. Aí eu tô falando problema de parede, cara. Nós temos problema de parede, chão, teto. Nós não temos um complexo prisional no Brasil que seja seguro o suficiente e que passe a propaganda suficiente do anticrime. Por que o Cecote em El Salvador, a gente fala sempre disso de El Salvador? O problema do Cecote, a solução que o Cecote trouxe para El Salvador foi não só uma solução física, que você tem uma parede, mano, que o cara não consegue fugir. O Cecote é um lugar isolado, uma super prisão, fodida, você põe o cara lá. Mas ele é também uma peça de propaganda. Meu irmão, você vai ser, assim, tratado igual um animal ali dentro. Você vai usar roupinha branca, tá? Você vai comer uma refeição com pouca ou quase nenhuma proteína. Você vai ficar num lugar que a luz fica, é luz branca acesa 24 horas por dia. 3 horas da manhã, luz branca acesa, irmão. Nem só os caras tomam lá. Você toma 1 hora de sol por semana, pra você não morrer. E aí, pra você ter uma ideia, o teto da cela não é concreto. O teto da cela é uma grade com um policial em cima num pé direito alto. O cara não tem nem acesso. Se ele quiser cuspir, tacar alguma coisa, ele nem alcança o cara. Tem documentário que dá pra ver certinho lá que o cara entra. Maravilhoso. Cara, porque o cara toma banho num tanque de concreto, irmão. O cara caga num bagulho de concreto. Ele dorme numa chapa de aço. Sabe aqueles armários que você vê em estoque, almoxarifado de empresa? Aqueles armários de metal? É um bagulho desse gigante que o cara dorme lá. O que acontece? Você faz uma propaganda. Não seja criminoso, cara. Exato, tanto Não que lá seja não é criminoso. liberado pra visita, mas a imprensa vai o tempo todo, já teve um monte de veículos do mundo todo que foram ver, até influenciadores de fora que foram lá pra gravar, né? E aí tem uma parada até interessante que é o seguinte, você chega lá pra filmar, tô filmando aqui a cela. Os caras tentam passar recado, tipo, passar algum código, você embaça. Tem que passar pela supervisão dos caras, ó, esse cara tá passando o código da facção, pode embaçar aqui que ele passou. E tem que ser assim. Em El Salvador, cara, até criticaram isso, eles destruíram túmulos. Então, por exemplo, você tinha um túmulo, você pôs o número 18, seu túmulo vai ser violado, cara. Nós vamos quebrar teu símbolo. Porque é uma forma de propaganda. A gente pode fazer uma analogia aqui, que pode parecer exagerada, mas é como se, vamos supor que eu sou um puta nazista e eu morro e colocam no meu túmulo lá uma suástica. O que vai acontecer com aquela suástica? Alguém vai lá quebrar, mano. É inaceitável você ter uma suástica, né? Você ostentar um símbolo de nazismo aqui no Brasil. É intolerável. Então por que a gente pode sustentar, sei lá, o 1533, que são as letras do PCC? Por que eu posso passear no centro de São Paulo e tem um 1533? Não pode. Não, você não pode tatuar PCC, que você vê. Não, você não pode. Né? Então acho que a gente tem que fazer um processo radical. E digo mais, tá? Esse processo radical nem é um processo longo, cara. Eu digo pra você que em menos de 1 ano, se você aplica uma política radical de combate ao crime, de menos de 1 ano, você diminui os índices, no mínimo, em 2/3.